Voltamos com o terceiro e último bloco do Gente em Destaque. Hoje o meu convidado é Adilson dos Santos, metalúrgico aposentado e candidato a prefeito em 2020 aqui em Jacareí. Bom, Adilson, você chegou em Jacareí em 2000, né, como a gente estava contando. E como é que você viu a cidade quando você chegou? Você falou que, antes da gravação, a gente estava comentando, né, que você sentiu uma cidade muito diferente de São José, em relação de ser uma cidade menor, das pessoas terem outros costumes. Queria que você falasse um pouquinho disso. Eu quando... Na realidade, a minha filha Amanda, ela nasceu no Freio, né? Eu morava em São José, e foi uma época difícil, né? Aí ela nasceu no Freio, eu até vinha para Jacareí até o Freio ali, eu falei, Estrada Velha, pertinho do parque aqui do AMB, então eu vinha para cá. Aí depois tem um amigo meu que morava aqui, eu comprei uma casa ali no Califórnia, e vim morar para cá em 2020. Quando eu cheguei aqui, eu estranhei um pouco mesmo, porque a cidade era bem diferente, né? Na realidade, você não tinha ainda a indústria de automobilística, você não tinha indústria de cerveja, você não tinha praticamente nada. É uma cidade bem diferente até dos costumes, né? Você chegava aqui, pelo menos hoje não, em 2020 dava 1 hora 2000, da tarde. né? 2000. O comércio já estava tudo fechado, né? Hoje já mudou bastante, mas era uma cidade mais... E o pessoal também bem, vamos dizer assim, eu acho que mais próximo, né? É um pessoal muito hospedeiro, né? Um pessoal que gosta muito de conversar e ajudar, né? Entendeu? Eu, para ter uma ideia, teve um acontecimento que uma vez um amigo meu faleceu, um parente dele, eu perguntei onde era o velório e tal, né? Isso em 2000. Falei, lá no Tobias. Eu falei, eu vou saber onde é o tal de Tobias, né? Então era assim. Hoje, já desde 2000 na cidade, você já vai acostumando. Então, para você ter uma noção que era outra, uma situação bem diferente. Mas como também eu fui presidente do Sindicato Metalúrgico, então a gente tinha uma relação, porque a sede nossa é São José, mas a subsede é em Jacareí, né? Então sempre estava aqui nas fábricas, na parque, nas indústrias aqui. Chorei antes de fechar, né? Perdemos algumas empresas, aí não só aqui em Jacareí, mas em São José. Então você vai habituando, né? Mas é uma cidade, vamos dizer assim, que eu gosto muito, desde que eu vim morar aqui. Meus filhos nasceram, Amanda nasceu aqui, né? Vamos dizer assim, era São José, mas nasceu aqui também. Então, é uma cidade muito, vamos dizer assim, que eu gosto muito de Jacareí. Por isso que até sair candidato, eu tenho que fazer alguma coisa para Jacareí melhorar mais ainda, né? E falando nisso, o PSTU aqui em Jacareí começou em 96, que ele lançou a primeira candidatura, que foi do Cirlei, né? Cirlei Gonçalves. Em 2000 também ele foi candidato pelo PSTU. Depois foi o Zé Carlos. Zé Carlos, né? E o ano passado foi você, foi o candidato. Como é que foi essa experiência, sua primeira experiência como candidato? Você que já tinha ajudado em nos bastidores, né, digamos assim, colocou a cara a tapa, né, foi ser candidato a prefeito. Como é que foi essa experiência para você? Olha só, na realidade, eu acho que você militar, você fazer parte de partido, você tem que fazer, certo? É que cada um tem uma característica, gosta de uma coisa, né? Eu nunca gostei de ser candidato, então nunca fui. Mas como agora em Jacareí eu estou mais aposentei, então na realidade dava para mim se dedicar mais. Porque você ser candidato a algo, você tem que ter uma dedicação. E você precisa sobreviver. Como você já é aposentado, então você tem condições de dedicar parte do seu tempo para a cidade. Então achei que era a hora, porque aposentado. Aí você, não que não aposentado não faz, tu acha que aposentado não faz nada, trabalha pra caramba, somente ajudando os netos, filhos, né? Sempre fala, pede para fulano que ele está aposentado. Então, mas aí achei a necessidade de ajudar. E dentro disso também, como a gente sempre teve uma visão, a gente viveu nesse mundo mais político e também numa situação agora de pandemia, o partido tinha essa necessidade, inclusive apresentou uma proposta emergencial, porque tem políticas públicas que tem que ser mais voltada para a população. Então achei que o PSTU, nesse momento, nós apresentamos algumas propostas, como a questão
do Coração Valente, que agora parece que está caminhando, que é a questão de moradia. Várias propostas nós apresentamos aqui de ter um restaurante popular para as pessoas que necessitam, porque nós estamos numa pandemia, as pessoas podem passar fome. Já tem gente passando necessidade. Se a gente tem um local acessível, né, com condições para as pessoas comer, seria importantíssimo. A gente vê nos semáforos aí, né? Quanta gente pedindo dinheiro, né? Pedindo uma moeda, né? Se a gente pudesse indicar, falar, olha, tem um restaurante na cidade assim, entendeu? Isso ajuda muito as pessoas. A outra coisa que a gente também está vendo, a questão do comércio, pequeno comerciante, nós apresentamos uma proposta aqui da prefeitura bancar o salário, pelo menos até 20 funcionários, porque a gente tem percebido o seguinte, quem tem mais de 20, ou as grandes empresas, ou está em home office em casa, certo? Ou às vezes tem condições de bancar o salário, agora o pequeno não tem. Então, ao você fazer um decreto, você tem que olhar e falar, opa, fazendo um decreto. Nesse decreto tem implicação, tem custo nesse decreto. Qual é o custo? Então, até 20 funcionários, nós do PSO defendemos que a prefeitura teria que dar condições de sobrevivência, ou seja, pagar o salário dessas pessoas. Nós polemizamos a questão também do transporte público na cidade. Por que o transporte público? Porque mostrou agora na pandemia que você tem que ter um transporte com qualidade, certo? E como o transporte está ligado à cidade, é uma concessão, nós achamos que tem que retomar essa concessão. Então, nós achamos que tem que municipalizar o transporte. Porque hoje virou uma questão de saúde pública. Entendeu? Então você tem que ter um controle do transporte para você dar condições para as pessoas que precisam usar o transporte público, ter condições para não se contaminar e também ter um direito a andar, né? Porque o preço que está muito caro, né? Então precisa municipalizar. Porque também o empresário, por outro lado, ele não quer perder dinheiro, ele não vai pegar um ônibus, pôr 2 pessoas para andar e beleza. Não existe. Então, mostrou-se a necessidade de você ter uma municipalização do transporte. As questões também ligadas a hospitais, né? Nós também apresentamos propostas, né? Por exemplo, achamos que o Meia-Lua tem que ter um hospital. Para você atravessar aquela dutra, é um negócio... Tu vai falar, mas vocês apresentaram para a gente? Infelizmente, a gente vai ter que ter essa visão mais humana das coisas, né? Nós vimos aqui também a questão esse debate todo, que achamos que a prefeitura também teria que fazer isso, é a questão desse pedágio. Entendeu? É um pedágio caro, né? Você fala, pô, mas a Dutra está fazendo 70 anos, né? Ou seja, a concessão que tem ali, nós achamos que está caríssimo, principalmente para quem mora aquele do Meia-Lua para lá, né? Não pode ser, tem que ter... Tem que acabar com esse pedágio. Nós apresentamos o seu vice era do Meia-Lua, né? O Nilson, né? Nilson Ferreira. Foi candidato a vereador, tudo agora foi candidato a vice, o Nilson do Meia-Lua. Outro debate que nós fizemos aqui também, que para mim, eu acho assim, temos que olhar com outros olhares. O povo de Jacareí tem que olhar, as pessoas de Jacareí, os moradores de Jacareí, tem que olhar com outro olhar, que é esse Rio Paraíba. As pessoas não têm noção do bem que a gente tem e essa cidade tem que olhar para isso. Entendeu? Às vezes eu vou em algum lugar, eu olho assim, no Rio Paraíba, né? Já tem uns pedaços, Jacareí não é assim, mas já tive uns pedaços do Rio Paraíba que as pessoas arborizam, faz um espetáculo. Aqui você anda no Rio do Paraíba, tá largado. Ah, mas é culpa não sei de quem. Não, essa cidade não toma conta, esse município, essa Câmara, seus prefeitos, não falam, olha, então uma das propostas do PSTU, a gente fazer o Rio voltar a viver. O que é voltar a viver? Você pega várias cidades, colocam área turística, isso gera recurso para a cidade, entendeu? Usar aquele espaço, limpar, talvez fazer uma navegação, é possível, porque antigamente já se fazia isso, tá? Então são questões que para a gente que apresentou essa proposta é importante porque você tem uma visão também. E Jacareí é uma cidade que, vamos falar assim, pode se tornar um polo de vamos dizer assim, turístico grande. Né? Você tem aqui o museu, você tem, se você olhar Jacareí com outros olhos, você vê que tem algumas construções aqui que é histórica, né? E é um espetáculo. Eu adoro, então eu não sei se as pessoas têm essa visão, mas eu passei aquela pracinha da FEB ali,
sabe, ali atrás do... Sei. Passei esses dias lá, que a minha filha estava trabalhando por aquele lado, eu fui levar ela, falei, gente, a turma não conhece Jacareí, porque não é possível. Isso aqui nós temos que valorizar, entendeu? Eu acho que falta um pouco, pouco não, falta muito, né, do poder público para valorizar isso, começando pelo Rio, começando aquela região, entendeu? Então eu acho, Jacareí, é possível a gente fazer, levantar várias questões e a gente também cuidar de Jacareí. Né? E Jacareí, se a gente for ver, tem que tomar um cuidado também, porque Jacareí é uma cidade que ela sempre foi cortada por vários rios. Né? Lembra muito o México era assim, tempo dos Incas, tudo era tudo cortado, o México era assim. Entendeu? E aqui, se você for fazer um raio-x mesmo, precisa cuidar disso, entendeu? Porque hoje você vê um monte de construções inadequadas em cima de rio, entendeu? Você vê, entendeu? E precisa retomar isso. Porque né? depois dá problema, né? Depois dá problema, lógico, vai dar mesmo, né? Eu estou assistindo agora perto de casa, aqui no Pedregulho, né? Fizeram um loteamento ali que tem de mina de água, eu não sei como é que conseguiram, mas eu acho que alguma coisa tem. E lá embaixo, você pega a estrada velha que você vai para o lado do Rio Comprido, estão aterrando tudo, aquele dali vai virar uma enchente. É um absurdo, porque quem mora lá embaixo, né? As casas no alto não, mas lá embaixo. Então, será que ninguém está vendo? Então, acho que o poder público tem que olhar para Jacareí, uma cidade e a importância que tem Jacareí. Então, nós apresentamos agora a nossa candidatura, eu acho que, vamos dizer assim, uma coisa nova. Eu acho que o papel que a gente conseguiu ver de todos os candidatos, né? Nesse debate que a gente fez, a gente viu que a gente levou um pouco de um programa sério, né? De um programa para quem gosta de Jacareí, e o partido está se construindo. Nós sabemos que é difícil, a gente tem outros pensamentos, mas nós achamos que a população está começando a olhar para a política diferente. Precisa ter uma visão mais, vamos dizer, solidária, uma visão onde a gente se preocupe mais com a questão de vida mesmo, né? Porque nós estamos falando aí de hoje, o grande debate do capitalismo é quantos vai morrer no mundo, né? Que nós estamos vendo aí, né? Vacina não chega, entendeu? Há um descaso do governo federal impressionante com a população, né? Mas eu acho que a população está começando a reagir, acho que isso é importante. Para a gente encerrar a nossa conversa, a gente repassou toda a sua trajetória aqui, né? Desde a infância sua lá em São José, com seus pais. Hoje, do que você sente mais saudade na sua vida? Olha só, eu sinto mais saudade, eu acho que do tempo que a gente jogava umas bolinhas de gude, acho que é a melhor coisa que tinha. Né? Acho que dá saudade, né? Mas é um tempo também que a gente sabe que, às vezes eu até brinco, né? A gente esquece, às vezes a pessoa está ouvindo, a gente fica pensando assim, a gente esquece que a gente tem fim. Esse dia eu estava impressionado que eu vi algum debate, até na própria televisão, a pessoa estava falando, as pessoas esquecem que ela tem começo, um meio e ela vai acabar. Entendeu? Por isso que a gente tem que, nesse momento, agora focar e fazer as coisas boas. Para depois, quando você for lembrar, você fala, pelo menos, ou eu fiz ou eu tentei. Então, a candidatura, quando a gente coloca, a gente fala assim, pelo menos a gente tentou. Né? Eu, por exemplo, essa questão do Coração Valente, lá do terreno, eu estou contente. Porque nós levantamos uma proposta dessa. Quem vai fazer não me interessa, não. O importante é que a turma tenha moradia, não vai ficar no sol, na chuva, entendeu? Então acho que as coisas a gente vai fazendo e vai olhando, falando, pelo menos coloquei uma plantinha, né? Então eu acho que é isso. Mas dá saudade, né? Mas a gente, no dia a dia, a gente vai vendo, estava vendo a média eu levei um susto esses dias, que me falaram, pelo menos eu vi na reportagem, que hoje a média de vida do mundo é 70 anos. Então, se você morre antes de 70, é precoce. Daí eu comecei a contar, porque na vida a gente vai vendo os parentes, você fala, gente, o cara não chegou a 70, entendeu? E a gente está vivendo num momento de pandemia, a gente vai falar, mas se a média mundial que eu vi é 70, se morrer antes de 70 é precoce, fico olhando e falei, porque a gente começa a pensar mais, eu acho que a idade vai chegando, você vai pensando. Então, eu acho que essa candidatura me serviu para olhar assim, sei que é difícil por causa do sistema, né? Mas a gente plantou alguma coisa. E algumas coisas você vai vendo que vai surgindo por causa da ideia que você falou, vamos fazer assim, certo? E eu acho que é possível. Então, acho que essa candidatura foi importante. E brincar de bolinha de gude, acho que é uma... Né?
certo. A melhor coisa que tem no mundo. Tá certo, Adilson. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse convite e vir contar um pouco da sua história aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Rodrigo. E vamos dizer assim, se tiver outra oportunidade, a gente está aqui, né, para conversando, que eu acho que é importante. E eu acho também que o Jacareí, eu acho que às vezes a gente bater um papo assim é bom para conhecendo também, não só eu conhecendo mais as pessoas, mas também as pessoas podendo conhecer melhor a gente, né? Tá certo, obrigado pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui. Volta numa próxima oportunidade e até lá.